É assim, ó. Por que que a gente fica sempre nesse ciclo de, ai, quando eu cresço eu tenho que continuar agradando os meus pais, eu tenho que continuar fazendo coisas para que os meus pais sintam orgulho de mim, eu preciso continuar fazendo escolhas baseadas nas escolhas dos meus pais. Não, gente. Não. Eu venho do futuro para dizer para vocês, como uma senhora de quase 40 anos, que a gente vai desagradar os nossos pais e os nossos filhos vão nos desagradar também. Infelizmente. E é isso. Não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Você não acha, Luísa? Olha o problema aqui de uma pessoa já de 27 anos que mora sozinha. Olha o problema que ela tá enfrentando com os pais dela. Oi, pá, tudo bom? Seguindo o clássico e verdadeiro, eu amo seus vídeos. Faço parte da mesma enfermaria. Já virou rotina te assistir. Bom, já virou rotina te assistir por aqui. Vamos lá, eu sou a Luísa, eu tenho 27 anos e eu moro sozinha, a cerca de 5 horas da cidade dos meus pais. E eu vim aqui para fazer minha pós-graduação. Sempre tivemos uma relação muito boa, conversamos todos os dias, eles sempre foram pais presentes, amorosos e fizeram de tudo para me proporcionar o melhor. E para o meu irmão também, dentro das possibilidades, é claro. Bom, um detalhe importante é que os meus pais são muito religiosos, principalmente o meu pai. Então, os princípios cristãos sempre estiveram muito presentes na nossa criação. Talvez por eles terem sido tão bons comigo, eu cresci com uma sensação de que eu tenho uma espécie de dívida com eles. Sempre tive medo de decepcioná-los. Já deixei de fazer coisas que eu queria justamente porque sabia que isso os machucaria. Então, esconder qualquer coisa deles sempre foi muito difícil para mim. Bom, hoje eu namoro o Guilherme, ele tem 26 anos. Nós nos conhecemos em 2024, mas a gente só começou a ficar em agosto de 2025. Ficamos alguns meses, nos afastamos no final do ano. Em fevereiro desse ano, a gente voltou a conversar e começamos a namorar. Pá, sinceramente, eu nunca vivi um relacionamento tão leve. Existe parceria, sabe? Respeito, admiração, apoio e principalmente diálogo. Não é um relacionamento perfeito, mas sempre conseguimos resolver os problemas conversando e encontrando um meio termo para os dois. Pela primeira vez, eu sinto que eu encontrei alguém com quem eu quero construir uma vida. E eu, que antes tinha pavor da ideia de morar junto ou de casar, hoje enxergo essas duas coisas com muita tranquilidade. Como nós dois moramos sozinhos, começamos a conversar sobre morar juntos e também sobre casamento. Queremos nos casar futuramente, fazer algo simples, mas especial pra gente e para as pessoas que amamos. Para conseguir juntar dinheiro, pensamos em unir as escovas antes, já que manter duas casas acaba sendo um gasto desnecessário. Só que eu já sabia qual seria o meu maior desafio: contar para os meus pais. E surpreendendo um total de 0 pessoas, foi um caos. Eles ficaram arrasados, disseram que eu era uma grande decepção e falaram coisas muito pesadas. Ai, gente, aqui, eu já vou fazer uma pausa aqui. Aqui já me irrita, já. Porque esse discurso cristão e conservador dessas pessoas é um discurso que fala muito sobre família, muito sobre amor, muito sobre, né, filhos, sobre honrar pai e mãe, nananã, nananã. Mas por outro lado, na primeira oportunidade que tem, humilha os próprios filhos, trai a mulher. Ai, sabe assim? Amiga, com todo respeito, mas pra mim, quanto mais conservador, mais hipócrita, sabe? Então, assim, você é uma grande decepção, por quê? Sempre fui uma boa filha, trabalho, estudo, moro sozinha, faço pós-graduação, tô num relacionamento estável. Eu sou uma decepção, por quê? Porque eu quero morar com um homem que eu amo antes da gente assinar um papel de casamento, é por isso? Será que eu seria uma grande decepção se eu tivesse por aí ficando com 300 pessoas? Se você fosse sapatona, seu pai ia falar a mesma coisa pra você. Você é uma grande decepção pra mim, porque não é isso que eu esperava de você. Meu conservadorismo não permite. Você entende onde é que mora a hipocrisia? Ai, aqui pra mim já é o problema seu que você acha. Eu já sou esse tipo, mas eu sei que as pessoas não são assim, ainda mais quando são criadas assim, né? Em determinado momento, insinuaram que poderia adoecer ou até morrer de desgosto por causa da minha decisão. Eu sei, racionalmente, esse não é um peso que eu deveria carregar, mas emocionalmente é impossível ouvir isso sem sentir culpa. A sensação é de que se um dia realmente acontecer alguma coisa com eles, eu nunca conseguiria viver em paz. A solução que eles me deram foi: casa logo então. Pelo menos enquanto vai no cartório, vai lá, assina papel e pronto. Tá vendo, gente? Que diferença faz? Fala pra mim. Ah, tá bom, a gente marca lá, assina lá um papel e volta pra casa. É isso que você quer? Pra dizer que
Pra falar pros outros, não, minha filha é casada. Isso é a instituição casamento para o cristão conservador. Que preguiça. Eu entendo que pra eles o problema não é exatamente o Guilherme. O que mais pesa é morarmos juntos antes do casamento. E principalmente o fato de não ser um casamento na igreja. Eu nunca esperei que eles ficassem felizes com essa decisão. Sei que não é o que eles sonharam pra mim. Mas, amiga, quem liga pro que eles sonharam pra você, amiga? Você tem que viver o que você sonhou pra você, não o que o seu pai e sua mãe, conservador... Ai, gente, eu nunca consigo, sabe? Desculpa, eu não consigo ser imparcial, perdão. Mas eu esperava pelo menos respeito, talvez bom, não estamos felizes e não queremos isso, mas a vida é sua. O que mais me machucou foi perceber que para eles se sentirem em paz com os próprios princípios, parece não haver espaço para perguntar como eu me sinto, o que eu quero ou como eu imagino viver esse momento tão importante da minha vida. Será que eles vivem os princípios que eles pregam, amiga? Será que vive mesmo? Porque a maioria dos que a gente vê aqui na internet. Outro ponto que me deixou muito triste foi perceber a diferença de tratamento. O meu irmão morou um tempo com a minha cunhada antes de casar. Eles ficaram decepcionados e cobraram que ele oficializasse a união, mas em nenhum momento disseram que ele era uma decepção e fizeram a conversa tomar a proporção que tomou comigo. Hoje eu me sinto completamente dividida. Uma parte de mim quer seguir a vida que eu tô construindo ao lado de alguém que me faz muito feliz. A outra parte sente que tá abandonando os pais que sempre fizeram tudo por mim e que eu amo profundamente. Quem tá abandonando você são eles, tá bom? Não é o contrário. Sei que não posso viver apenas para agradá-los, mas também não consigo simplesmente ignorar a dor deles. Até que ponto vale a pena abrir mão da minha vontade para preservar essa relação? Como encontrar esse equilíbrio sem carregar culpa? E principalmente, será que eu estou errada por querer viver a minha vida do jeito que faz sentido para mim? Miga, não vai ter equilíbrio. Ou você tá com foda-se pro seu pai e pra sua mãe conservador, ou você vive debaixo do cabresto deles, das escolhas deles e faz o que eles querem pra você, pra sua vida. Acabou, não tem outra. Não tem uma terceira opção. Não tem uma opção conciliadora. Não tem um meio termo. Com gente conservadora, não tem meio termo. Ou você faz o que eles acham certo, ou você não presta. Ponto. Todo conservador é assim. Todos. Ai, Paulo, você tá generalizando? Estou. Eu não tô dizendo que todo cristão é assim, mas todo conservador é assim. Toda pessoa com ideias conservadoras, ela não aceita o meio termo. Não existe o meio termo com gente conservadora. Ponto. Só que quando é homem, daí pode. Tipo, seu irmão podia. Ai, mas nós estamos meio decepcionados, mas também não é tanto assim. Porque é homem. E o homem, para um conservador, ele pode tudo, até trair, até ter outra família. Pode estar inserido dentro de outra mulher ligando para a esposa dele. Tá bem, amor? E a esposa depois vem com a maior cara lavada aqui fazer vídeo falando: meu marido tá pegando as menininhas da igreja, mas é meu marido. É assim que o conservador faz. Pra mim, você já sabe, né? Você me conhece, é meu jeitinho. Pra mim, você vai ver sua vida, amiga. Foda-se o que seu pai e sua mãe acham. Ah, mas é que... Foda-se. Ah, mas eu tô decepcionada. Ai, que pena. Que pena. É uma pena mesmo. Faz aí na sua casa diferente. Mas eu entendo que você tendo crescido num lar desse, né? Com pais conservadores e tal, você se sente em dívida com eles. Adoraria saber que dívida é essa, né? Mas enfim... Você não vai conseguir se desvencilhar tão fácil, porque na sua cabecinha vai ficar sempre essa ideia de meus pais estão decepcionados comigo. Eu sou uma decepção para os meus pais. E não é nenhuma ideia que você colocou na tua cabeça, foi uma ideia que eles externalizaram aqui, ó, pela boca. Você é uma decepção pra gente. Só que eu acho que você deveria parar um pouquinho e se perguntar, por que eu sou uma decepção? Você nunca perguntou pra eles? Por que eu sou uma decepção pra vocês? O que eu fiz pra ser uma decepção? Ah, mas você tá indo morar com o seu namorado antes de casar. E o que tem? Eu já moro sozinha. Ele vai toda semana lá pra minha casa, dorme lá. Vocês acham que a gente fica fazendo o quê? Rezando uma novena, acendendo uma vela quando ele vai lá? Que diferença faz, mano? Tipo assim, como é que é o passado da sua mãe e do seu pai? Porque se tiver um pedacinho que seja de vidro no teto, já sabemos, né? Não pode falar dos outros.
Pode atirar pedra no teto dos outros quando o seu é de vidro. Ai, gente, não... olha, o conservador me irrita. Eu vou falar pra você. Olha, aqui, ó. Bucetamento que me dá. Por mim, você vai viver sua vida, amiga. Você é uma mulher de quase 30 anos, sabe? Mas você tem que ver o que vai te trazer paz pro seu coração. Só lembra que seu pai e sua mãe estão zero interessados em te ver feliz. Eles querem que você faça a vontade deles e não que você faça nada que vai te fazer feliz. É bem diferente. Tá? Ai, olha. Beijo.